E aí, pessoal, tudo bem? Chegou o Jackson da Silva Costa. Tudo bem, Jackson? Tranquilo? Chegou o João Misanthropic Art. Começar hoje pelo pensamento do dia, né? O pensamento do dia é de uma deputada de São Paulo que falou uma coisa interessante. Nunca se falou tanto na supremacia e liberdade da mulher e nunca tivemos tantas mulheres infelizes como agora. Isso é uma frase dela. Nuno Couto, tudo bem, querido? Esse dia eu estava assistindo um programa. Tá. Boa noite, Nuno. Eu estava assistindo um programa que falava de um negócio chamado dissonância cognitiva. E ontem na live do YouTube eu estava conversando um pouco sobre vícios, né? E essa dissonância cognitiva, ela é uma coisa bastante interessante, né? O que é a dissonância cognitiva? É a pessoa ver as coisas acontecendo, mas ela não aceita aquilo, ela acha que não é aquilo que está acontecendo, ela nega exatamente isso, né? Tá? É o caso, por exemplo, de um fumante, né, que ele sabe dos malefícios do fumo, mas continua fumando, né? Então o ser humano ele não gosta de cair em contradição, então ele faz essa dissonância cognitiva aí, né? É o duplo pensar de George Orwell, né? Tem a pergunta do Jackson aqui da Silva Costa. Professor, existe de fato o número 666 estar associado à quadratura solar, se não me engano? Crowley relaciona a besta, já a Babylon tem a Gematria 156, mas é relacionada a 777, né? O que seria? Bom, o 666, ele é, se você pensar bem, ele está mais associado com o Sol. Tá? Se você pegar o quadrado mágico do Sol, né, e fazer a conta do quadrado mágico do Sol, ele tem 666. Né? Isso é muito bem explicado no livro 3 livros de filosofia oculta do Cornelius Agrippa. Né? Ele mostra lá todos os quadrados mágicos e tudo mais. Ele associa o número 666 ao Sol, tá? Ao número solar. Bom, como é que esse número 666 veio parar na Bíblia, né? Como é que esse número veio parar? Talvez, quem sabe, devido à sua associação com o Sol, tá? Porque existem associações gemátricas do 666 que normalmente atribuir 666 como número do anticristo, como número do demônio, não tem nenhuma associação numérica nem gemátrica que diz respeito a isso, tá? Não há, eu já tentei procurar em tudo quanto é, já fucei em tudo quanto é lugar, não existe, tá? A única coisa que eu encontrei associado ao 666 que realmente faz sentido matematicamente é o quadrado mágico do Sol, tá? É o número que eu achei ali associado ao 666. Pode ser que quem escreveu o livro bíblico tenha algum conhecimento de gemátria? Pode ser que tenha, tá bom? Mas não há, assim, nenhuma associação lógica, porque tem muita gente que faz um monte de conta mirabolante aí para chegar a 666. Não, eu estou falando de associação lógica para se chegar ao 666. Tá? Então, 666 está realmente associado ao quadrado mágico do Sol, tá? Do Sol. O Crowley, é claro, ele se aproveitou da mágica, né, da egrégora do número 666 e usou para si mesmo, né? Usou porque Crowley ele era um cara que ele tinha uma coisa de gozador, né? Ele era um cara que tinha assim, ele era uma pessoa bastante gozador com as pessoas, né? Então ele usava bastante aí o 666, né? Babylon tem a Gematria de 156, isso é correto, tá? Mas essa relação ao número 777
também é uma coisa que é complicada, tá? Porque também é uma continha de chegar, tá bom? Também é uma continha de chegar, tá? De todos esses números aí, o mais, assim, que eu achei razoável, né? Lógico, é o 666 ser aí associado com o Sol, tá bom, Jackson? Associado com o Sol. Marcelo Tarifa entrou, boa noite, Marcelo. Everton CBX entrou. Tá? O problema todo, gente, é que as pessoas elas começam a chutar, né? Começam a forçar, fazer continha de chegar, tá? E quer entender determinadas coisas. Tem coisas que surgiram, por exemplo, o número 7. O número 7 ele não tem nada de especial. Tá? O número 7 ele era uma força de expressão utilizada antigamente. O número 9 é um número que tem muito mais significado que o 7, ele é muito mais, digamos assim, complexo que o 7, e ninguém fala do 9. Entendeu? Ninguém fala do 9. Normalmente associa-se o 7 ao infinito, né? 70 vezes 7, né? Que é o infinito do infinito, tá? Mas não tem nenhuma associação numérica lógica a esses números para dar tanto valor assim. Se eu fosse dar valor a um número, eu daria ao número 1, pelo ponto de vista cabalístico, e daria ao número 9. Tá? O número 1 por quê? Porque é um número que encerra todos os números dentro dele. O número 1 é o Big Bang, é o universo antes do Big Bang. Tá? Então o número 1 é o número de tudo, de plenitude, é o número atribuído ao Adam Kadmon, né? Ao homem primordial. Tá? Isso é bastante importante, porque quando eu tento chegar a alguma explicação para determinados números, fica difícil, gente, encontrar algo assim que eu possa dizer assim, poxa vida, isso faz sentido. Tá? E eu vejo que não faz sentido. Everton CBX, boa noite, Everton. Tá? Então essa coisa de numerologia tem que tomar muito cuidado. Tá? Eu tenho um curso de numerologia lá no meu canal. Tá? Everton CBX, você acha que Mercúrio retrógrado influencia o nosso dia a dia? É uma coisa que eu também não concordo, Everton. Por quê? Não existe planeta retrógrado. O que quer dizer retrógrado? Retrógrado quer dizer andar para trás. E o Mercúrio não faz órbita para trás. Ele não faz órbita ao contrário. O que acontece é o seguinte: devido à velocidade da órbita da Terra e à velocidade da órbita do Mercúrio, parece que o Mercúrio está andando para trás. Mas ele não está andando para trás. Mercúrio, planeta nenhum, fica retrógrado. Tá? Então é uma das coisas que eu discordo muito com a astrologia, tá? Com isso tudo. Mas, falando do ponto de vista de astrologia, tá? O planeta retrógrado significa que ele está tendo o valor oposto do que ele tem. O Mercúrio, ele é o planeta do quê? Da comunicação. Então, com o Mercúrio retrógrado, isso significaria, pela astrologia, que vai haver problemas de comunicação. Tá? A comunicação não vai estar tão aberta assim, a gente já está vendo isso, né? A gente já está vendo isso, que a mídia fazendo o que está fazendo, né? O poder da palavra sendo caçado do jeito que está. Isso é característico de Mercúrio retrógrado, tá bom? Olhando aí para a astrologia, né? Se você for seguir a astrologia, tá? Mas, como eu não concordo com esse negócio de retrógrado, mas aí é um caso meu, é uma opinião minha, tá bom? Jackson, você vai falar, o sigilo de Babylon é um pentáculo de 7 lados. Cada lado é preenchido por uma letra que forma Babylon de 7 letras. É estranho, né? Acho que as 7 igrejas, o número 7 não sai do Apocalipse. Pois é, tá? O número 7 ele é um número que ele era muito utilizado. Isso a gente tem que utilizar até conhecimento de história, né? Tá? Ele era muito utilizado
para antigamente, na época, né, para dizer infinitos, para falar infinitos. Perdoe 70 vezes 7, né? Mas o 7, assim, com o significado como número, ele só tem essa egrégora em cima dele, tá? Mas como significado gemátrico, ele não tem um significado especial, tá? Ele é um número como os outros, tá? Ele é um número como os outros. 7 igrejas infinitos, né? Pentáculo de lados infinitos, tá? E por aí vai, tá? Se você associar 7 à palavra infinito, fica mais fácil de explicar o 7, tá? Mas como valor gemátrico, 7 é 7, tá? 7 é 7, não tem nenhuma assim, nada muito especial, tá, Jackson? Tá bom? Então o 7, ele tem mais uma egrégora em cima dele, não numérica, tá? Do que uma egrégora de numerologia, tá bom? O que mais aqui? Tá? Tem umas coisas, gente, que eu, Ailton, às vezes, eu até vou contra o que muita gente fala. Por quê? Porque eu pesquiso pela história, eu pesquiso de onde é que começou. Tá? Então, onde é que começou essa egrégora do 7? Porque antigamente, né, se usava a palavra 7 como uma metáfora para infinito. Então, isso explica muita coisa. Entendeu? Isso explica muita coisa. Então é porque a gente pesquisa, né? É o pesquisar o ocultismo pela visão histórica, né? Pela visão histórica. Porque tem certos autores que os caras falam as coisas, mas eles não falam de onde eles tiraram, eles não falam da bibliografia, sabe? Eles escrevem as coisas e depois falam que eles é que sabem tudo, tiraram aí do Divino Espírito Santo, né? Entendeu? Para eu dizer alguma coisa para você, eu tenho que ter uma base. Eu tenho que ter uma base. E a base que eu tenho do número 7 é uma base histórica, tá? Mais de egrégora, praticamente, do que numerologia. Tá bom? Mas aí fica ao critério de qualquer um, tá bom, gente? Fica ao critério aí de qualquer um. Eu aqui não sou nenhum cagador de regra e nem estou dizendo que vocês têm que pensar assim, tá? O que eu falo é o que eu estudo, entendeu? O que eu falo é o que eu estudo, né? Infelizmente tem muito autor que escreve as coisas, você não vê sentido. Então, porque o cara escreveu um livro, não quer dizer que eu vou acreditar, né? Porque a Globo está falando, não quer dizer que eu tenho que acreditar, né? Eu tenho que saber de onde é que as pessoas tiraram isso. Eu sempre tive essa mania, né? De, onde é que você tirou isso? Né? E normalmente acontece que as pessoas não sabem responder, tá? O Nuno, muito bem dito, obrigado, Nuno. Luiz Seabra entrou, tá? Jackson, imparcial. A gente tem que ser imparcial, né, Jackson? A gente não pode pegar o que a pessoa falou e a pessoa não te explicar de onde ela tirou aquilo, né? Porque para mim não me convence. Mesmo assim, dependendo do lugar que ela disse que tirou, eu ainda vou verificar. Entendeu? Ainda vou verificar. Por isso que todo o trabalho acadêmico, né? Toda a tese de doutorado, né? Toda a dissertação de mestrado, ela tem lá toda uma ordenação, né? Ela tem toda uma ABNT que a rege para você escrever, que é para você conseguir fazer com que aquilo tenha algum valor, então, tenha alguma base. Então você já toma cuidado para não falar besteira, porque não adianta você falar e não saber de onde tirou, tá? É isso aí, já que isso aí é a base da história, né? Tá? Everton dos Santos entrou, tá? Everton CBX. Nossa, isso pode ser usado na interpretação do texto bíblico, quando Jesus diz para perdoar 70 vezes 7, substituindo 7 por infinito, faria mais sentido, com certeza. Com certeza, você deve perdoar
infinitamente, né? E o 7, ele tinha esse significado. Em diversas literaturas da época, tá? Eles usam muito o 7 para falar no infinito, né? O próprio Flávio Joséfo, ele usa muito o 7 como sentido de infinito. Tá? E o Flávio Joséfo, embora eu tenha algumas, digamos assim, dúvidas quanto a ele, mas às vezes ele é mencionado como fonte, não é isso? Tá? Mas o Flávio Joséfo tem algumas coisas que também são bastante obscuras na vida desse camarada aí. Tá? Everton dos Santos, boa noite, professor atrasado. Tá não, eu comecei recentemente. Né? Dick Farney Gomes entrou, valeu querido. Rafa Otaku entrou. Nuno Couto, segundo a Bíblia, Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º, fazendo dele um dia santo. E o número 7 passa a simbolizar perfeição e conclusão. Também pode simbolizar isso. Tá? Também pode simbolizar isso. Tá? Rafa Otaku, sabe, querido professor? Se eu cumprir o ritual de Abramelin, baseou-se em que tradução? Não, cara, eu não fiz ritual do Abramelin, não fiz, não dá para fazer, cara. Não dá para fazer ritual nenhum de Abramelin, não. Tá? Não dá para fazer, não. É complicado, tá? Dá para fazer, não. Tá? O que eu fiz foi fazer uma redução muito reduzida do ritual do Sagrado Anjo Guardião, que eu faço, inclusive tem até vídeo aí no meu canal, mas foi uma redução minha, justamente dele, tá? Baseado no livro dele. Agora, pelo amor de Deus, cara, não dá para fazer nada. O livro do Abramelin é um excelente livro para você ler, mas para seguir ritual, esquece. Tá? Esquece que você vai levar anos ou meses tentando aí fazer né? Trazer o Sagrado Anjo Guardião, isso isolado, parado e sem, né? Sem comer, sem nada. É complicado, viu, Rafa? É complicado. Tá? André, e aí, André, tudo bom? Rafa Otaku, André é minha irmã, gente. Rafa Otaku, professor, os sonhos lúcidos são o primeiro passo para a projeção? Sim. Sim, pode até se chamar de projeção. Se você, dependendo da situação, ele pode até ser uma projeção. Mas eu acho que o primeiro passo é uma definição melhor, tá, Rafa? O primeiro passo é uma definição melhor para isso, tá? Rafa Otaxi, sim, como começar a exercitar os sonhos? Bom, no meu curso de projeção astral, eu tenho uma apostila com diversos exercícios, tá bom? Para você começar a fazer essa experiência tá, primeiro que você tem que entrar no estado meditativo, tá bom? Você tem que entrar no estado meditativo, tá bom? Tem gente que projeta, não precisa de nada disso. Tem gente que dormiu e projetou, tá? Mas tem gente como eu, por exemplo, que precisa fazer coisas mirabolantes para projetar, tá? Então tem diversas formas de você entrar em meditação para fazer isso, tá? Então, melhor hora para você tentar fazer projeção é quando você vai dormir. Se você teve um dia muito ruim, não é o dia para você fazer nada, tá? Se você teve um dia legal, tranquilo, tá? Não comeu muito à noite, não se alimentou muito, se alimentou tranquilo, não comeu muita carne, tá? Não tá com nenhum mal-estar, você deita na sua cama, tá? E faz alguns exercícios. Tem um exercício que eu gosto de fazer muito, que é um exercício que eu imagino uma corda vindo lá do mundo espiritual, e eu com os meus braços, não os meus braços comuns, meus braços espirituais, eu vou subindo por essa corda. Então eu fico imaginando
isso. E caio no sono assim, tá? E já deu certo para mim várias vezes. Tem outras formas, tá? Por exemplo, tem a técnica do grilo, né? Tem a técnica do grilo, que se você ficar num ambiente de extremo silêncio, você vai ouvir um pequeno zumbido no seu cérebro, tá? Que é o barulho da glândula pineal, tá? Em um silêncio completo, você vai ouvir lá o... Tá? Se você se concentrar nesse som desse grilo, talvez você consiga também entrar nesse estado, tá bom? Tanto é que os monges lá do Tibete, o que eles fazem? Eles têm um grilo de estimação, eles pegam um grilo, põem dentro de um vidro, tá? E ficam ouvindo o barulho do grilo para ajudá-los a entrar nesse estado, tá bom? Isso eu chamo de técnica do grilo. Tem a técnica, por exemplo, que eu chamo de técnica do Spock, técnica vulcana. Você põe as duas mãos desse jeito assim, tá? E se concentra na ponta dos dedos até sentir a pulsação da ponta dos dedos, tá? Até sentir a pulsação, tá? Sentiu a pulsação está bem forte, aí começa a fazer a mesma coisa começando dos dedos dos pés. Procura sentir a pulsação dos dedos dos pés e vai subindo até a sua cabeça, tá? Então são, tá, Rafa, várias e várias técnicas que você pode utilizar, tá bom? Várias e várias técnicas, tá? Essa é alguma das técnicas que eu estou passando para você, tá bom? Aí cada um se alinha melhor com a sua técnica, tá bom? Já voltar que eu estou louco para fazer, professor. Já encontrei até um sítio, tudo aberto, e minha esposa para me servir, até criança para visão eu tenho. Então, é só fazer agora a meditação, não é isso? É a meditação, tá? Rafa Otaku, quero fazer a versão do Medar 6 meses. Normalmente é 6 meses. Normalmente é 6 meses, tá bom? Tá? Realmente, se fizer, tem muita chance de dar certo, tá? Se você fizer direitinho, tá? Rafa Otaku, professor, você acredita que existam escolas astrais, arquivos e que ordens como a A se encontram apenas pelo astral? É possível tal nível de projeção? De acordo com as pessoas que estudam projeção, o Wagner Borges, né, e outras pessoas que escrevem sobre isso, sim. Tudo que está aqui na Terra tem lá no mundo astral, tá bom? E tem também o arquivo acásico. O que é o arquivo acásico, né? O arquivo acásico ou arquivo acástico, tá? Que a Rosa Cruz também fala muito nesse arquivo, é um lugar, tá? Hipotético, tá? Eu vou chamar de hipotético, em que nesse lugar está todo o conhecimento do universo. Todo o conhecimento do universo. É uma biblioteca de Alexandria do universo inteiro. Então, todo o conhecimento do universo, presente, passado e futuro, está ali dentro. Então, a Rosa Cruz ensina técnicas para alcançar esses arquivos acásicos ou acásticos, tá? Tem aí outras sociedades, outras formas que ensinam você a praticar esse nível de alcançar arquivo acástico. Wagner Borges falou que, inclusive, ele teve acesso, tá bom? É muito importante, gente, ler os livros do Wagner Borges, tá? Ele é um cara que, para mim, para projeção, ele é muito coerente, tá? É muito coerente, tá bom? Então, ele fala melhor sobre os arquivos acásticos, tá? Tiago dos Santos entrou. Dick Van Gomes, aproveitando que está falando do campo do campo astral, existe algum material ou algum curso para indicar para fazer o mapa astral e interpretar? O meu curso, cara. Meu curso de astrologia, que está lá no YouTube, né? Você entra para o clube de canais do YouTube, você tem direito, além desse curso de astrologia, você tem todos os meus cursos que estão lá dentro, tá? Entra no nível 2, paga R$ 7,99 por mês, que é mixaria, tá? E você entra lá
no meu clube de canais. Em qualquer vídeo meu do YouTube tem lá um botãozinho escrito Seja Membro, clica lá e está o curso prontinho para você fazer. Tá prontinho ali para fazer o mapa astral, tá bom? É muito importante porque o meu curso ele não tem mistificação, tá? Ele é um curso que tem base, que tem livro, que tem autor de livro, que tem bases aí até na antiga Babilônia, tá? É um curso de astrologia bastante interessante, tá bom? Então é esse aí, né? Que eu indicaria para você, legislando em causa própria, né? Tá bom? Rafa Otaque, que curioso, professor, essa história aqui sobre o Rosa Cruz. Eu me distancio um pouco da ordem, pois ouvi dizer que Crowley abandonou por não conter tal alta magia. Rafa Otaku, qual é o teu conceito de alta magia? Aí é que tá. Aí é que tá. O que é alta magia? Alta magia é aquela alta magia, aquela magia que poucas pessoas conhecem, aquela magia secreta que só poucos conhecem, aquela magia em que o cara vai ter todo o poder do universo. Eu vou dar uma de Quevedo, isso não existe. Desculpa, cara. Desculpa, tá? Mas alta magia não é isso. A alta magia é a direção que você dá para a magia que você faz, tá? Alta magia, no meu conceito, é isso, tá? Nenhuma ordem tem alta magia, ordem nenhuma tem alta magia, de acordo com esse meu conceito de alta magia, tá bom? O que as ordens têm é te traz um conhecimento de si mesmo tão grande, mas tão grande, que você consegue alcançar um determinado poder, tá? Mas também não é poder de Harry Potter, de fazer uma varinha mágica, não, tá bom? Te dá um poder, tá? Isso talvez se chegue mais próximo do que eu chamo de alta magia, tá bom? Então, se você for pensar em alta magia, ordem nenhuma tem. Muito menos a Rosa Cruz, muito menos a Golden Dawn, tá? Essas ordens não têm alta magia, tá? Elas têm um conhecimento um pouquinho mais profundo, mas eu, Ailton, não chamaria de alta magia. Porque o que é a magia? A magia é você lidar com as forças da natureza. Tá? Lidar com as forças da natureza. A natureza não tem segredo. Entendeu, Rafa? Então, o meu conceito de alta magia é para que você vai fazer a magia, tá bom? Agora, a Rosa Cruz é excelente, a Golden Dawn é excelente, todas elas são excelentes, mas alta magia no conceito de aquela magia que só poucas pessoas conhecem, para mim, tá, não é válido e não existe, tá, Rafa? Te sendo sincero para você, com a minha vivência de 65 anos, vivendo aí, militando, né, nessa área, tá bom? É o que eu digo para você, tá, Rafa? Dick Farney Gomes, ok, obrigado, irei fazê-lo. Isso aí. Rafa, tá, a única coisa que me impede de fazer o Abramelin são os 25 anos completos. Pode falar sobre, professor, por que essa determinação? Tenho 22 anos. Porque, segundo o Abramelin, aos 25 anos, você consegue ter maturidade suficiente para fazer a magia, tá? Nada mais do que isso, tá? Se você quiser associar o número 7, você pode associar, porque 2 de 5, 7, tá? Mas uma coisa que você pode associar ao 7, tá bom? Mas, por exemplo, existem algumas seitas, tá, religiosos, os drusos, por exemplo, para você ser um praticante da religião, você tem que passar dos 40 anos. Né? Então, esse limite é um limite de maturidade. Né? Então, o Abramelin, ele escreveu esse livro aí, né, há séculos atrás.
Então, naquela época, 25 anos era... Porque a expectativa de vida naquela época era muito pequena. Então, como a expectativa de vida naquela época era 50 anos, com uns 25 anos você está com meia idade. Entendeu? Mas eu não vejo problema você fazer aos 22, tendo a devida maturidade, tendo o devido cuidado, tendo o devido respeito. Entendeu? Porque a idade, ela é mental, né? A idade não é cronológica, ela é mental, viu, Rafa? Faz direitinho, leva a sério, de boa, e pode fazer, cara. Pode fazer com 22, não vejo problema não. Tá? Se for fazer direitinho, formando figurino, não inventar nada, entendeu? Pode fazer, porque preste atenção, existe um filme lá do Netflix que é uma moça tentando fazer a evocação do Sagrado Anjo Guardião segundo Abramelin. É um filme que até recomendo que você veja, tá bom? Então, ali, é bom que você veja esse filme antes, porque vai te dizer alguns perigos, alguns perrengues que você pode passar nisso aí. Porque é provação uma atrás da outra, tá, Rafa? É provação uma atrás da outra. Se você estiver preparado para esse tipo de provação, ótimo. Se não, nem começa. Tá bom? Nem começa. Ok? Belmonte Norma entrou. Belmonte Norma, boa noite. Rafa Otaku. Aí que tá, professor, qual o conceito de Crowley sobre alta magia? O senhor pode comentar sobre a ruptura dele com a Rosa Cruz? O conceito dele de alta magia é essa magia que poucas pessoas conhecem. Tá? É aquela magia que você pode ir contra as forças da natureza. Esse era o conceito de Crowley, e que ele passou a vida inteira dele buscando e não achou. Tá bom? Passou a vida dele inteira buscando e não achou. O Crowley, gente, ele teve ruptura com a Golden Dawn, ele teve ruptura com a Rosa Cruz, ele teve ruptura com um monte de gente. O Crowley não era uma pessoa fácil. Tá? Ele não era uma pessoa fácil. Tá? Ele teve ruptura com um monte de ordem, brigou com um monte de gente. Tá? Ele era um gênio, mas não era uma pessoa fácil de se lidar, tá? Então, da mesma forma que ele rompeu com a Rosa Cruz, ele rompeu com a Golden Dawn, né? Ele rompeu com a Otto, tá? Ele rompeu com várias ordens, tá bom? Então, embora ele tenha sido um cara super inteligente, digno de admiração, é um cara que tinha seus defeitos, tá bom, Rafa? Ele é um cara que tinha seus defeitos, ele tinha um temperamento muito difícil. Ele rompia com qualquer um que não ia que ia contra as determinações dele, tá? Se você lê a biografia de Crowley, tá? Várias biografias falam muito desse temperamento dele, tá bom? Então, a ruptura dele com a Rosa Cruz foi da mesma forma que ele fez com a Otto e com a Golden Dawn. Belmonte Norma, por que alguns pais são tagarelas e ficam falando dos filhos um com o outro? Às vezes acabam falando algo pessoal do filho para alguém ou ficam censurando o que a filha deve ou não fazer. Bom, eu vou te falar como pai. O pai tem orgulho do filho. O pai tem orgulho do filho. O pai adora dizer, o meu filho é foda, meu filho faz isso, meu filho faz aquilo, meu filho é isso, meu filho é foda, e acaba falando demais, tá? Mas isso é do próprio orgulho que o pai tem do filho. Aí o outro que está perto dele, que não quer ser menor do que ele, vai falar, mas o meu filho faz isso, meu filho é aquilo, tá? Mas não é assim por mal, tá? Não é por mal. E às vezes aconteceu muito também, principalmente na minha família, aconteceu. Às vezes você chega pro teu filho e fala assim, olha, tá vendo aquele fulano lá?
aquele fulano ele é bonzinho, ele não sei o quê, por que você não mira no exemplo dele? Isso é uma coisa que eu nunca falei isso para minhas filhas, porque elas iam me responder, mas eu sou eu, ele é ele. Não é isso? Tá? Mas tudo isso, gente, que os pais falam para os filhos, até os erros que os pais cometem, é sempre querendo o melhor para o filho. Sempre querendo o melhor para o filho. E pai tem orgulho de filho. Pai quer se gabar com o outro que o filho dele é melhor do que o filho do outro. Entendeu? Tá? Isso é muito normal em questão de pais, né? Você não pode ficar abrindo muita coisa para o pai, porque ele vai dizer, ó, meu filho, faz isso, né? Tá bom? Isso não é bom falar, porque, né, isso provoca inveja, provoca uma série de coisas. Mas pai, tá, eu acho que um dia você vai ser pai também e você vai sentir a mesma coisa, né? Tá? Essa coisa do orgulho, né? De querer mostrar que o meu filho é foda. Tá bom, Belmonte? Mas não é por mal, não. Tá bom? Belmonte, Norma, é verdade que o martinismo está dentro da Rosa Cruz? E sim, porque é uma ordem dentro da ordem? Não. O mesmo imperator da Rosa Cruz, ele é do martinismo. Mas são ordens que são tratadas separadamente. Não é ordem dentro da ordem. Ou você segue o martinismo, ou você segue a Rosa Cruz, ou você segue os dois, né? Porque o conceito de ordem dentro de ordem é, para você seguir essa ordem, você tem que seguir essa primeiro. E no martinismo não é assim, tá? Você pode seguir só o martinismo ou só a Rosa Cruz. A única diferença é que elas estão sendo geridas por apenas... O cara da Ferrari aí, ai meu Deus, por apenas um imperator, tá bom? Tá, mas não é ordem dentro da ordem, não, tá bom? Não é. Você pode seguir as duas independentemente. Eu, sinceramente, eu não segui o martinismo, eu me arrependo seriamente de não ter seguido, tá? Me arrependo seriamente de seguir só a Rosa Cruz, mas não segui o martinismo. Tá? Eu me arrependo seriamente. Se eu fosse você e você sendo Rosa Cruz, seguiria também o martinismo, porque é muito bacana também. Nuno Couto, existem 7 chakras ou centros de energia no nosso corpo, os quais conectam mente, corpo e espírito. Para o islamismo, existem 7 céus e 7 terras, frequentemente citados no Alcorão. É o caso do número 7, né, Nuno? Tá? O número 7 ele tem essa egrégora mesmo. Tá? Rafa Otaku, outra pergunta sobre Abramelin. Ouvi um dito mago dizer que o fez sem a criança, confiando apenas na sua intuição. Sem dúvida ele tinha mais sensibilidade que eu. E eu sou como Tomé. Olha, cuidado. Se ele fez sem o que tem que ser feito, ele está errado. Ele fez errado. Tá bom? Tá. Eu sou do seguinte princípio, Rafa. Se o cara levou ali anos para escrever um ritual, para bolar um ritual, para testar um ritual, entendeu? Tá ali, levou anos. Você, que não conhece nada, você vai mudar por quê? É mesmo o carro, mesma coisa um carro. O engenheiro levou anos projetando o carro, você vai lá e troca uma peça do carro. Entendeu? Essas coisas, tá bom, Rafa? Tá? Então, tem que tomar muito cuidado, né? Tá? Tomar muito cuidado, tá bom? Belmonte, o Alcorão tem a ver com a Bíblia ou com o Torá dos judeus? Bom, vamos lá. A primeira religião das 3 monoteístas é a religião judaica, tá? Que é baseada em um livro chamado Torá. O que é o Torá? São os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Esse é o Torá, tá bom? É o Torá. O Torá ele era passado de boca em boca até 536 a.C., quando Nabucodonosor tomou Israel, né? Os judeus foram para esse exílio na Babilônia, e lá então é que eles passaram a escrever o Alcorão, o Torá, tá? Escrever o Torá. Ok? Bom, séculos depois, surge um camarada chamado Jesus Cristo,
que olha para o Torá e fala assim, pô, isso aqui, a gente tem que mudar isso aqui. Isso aqui não está legal, isso aqui está muito sanguinário, esse Deus aqui está muito mal, está muito sanguinário. Vamos tentar fazer um Deus mais bonzinho. Vamos tentar mudar essa visão, né, antiga. Né? O que aconteceu com ele, vocês sabem muito bem o que aconteceu com ele. Mas, com a morte dele, surgiram várias seitas de seguidores dele. Várias seitas, cada um escreveu a sua Bíblia, cada um escreveu o seu livro, tá? Baseado no Torá, porque Jesus era judeu e ele quis reformar o judaísmo, então os seus seguidores também olhavam o Torá. Entendeu? Então eles pegavam o Torá e complementavam com a sua história lá de Jesus Cristo. Foi isso que surgiu o Novo Testamento. Tá bom? Bom, vem Constantino, né? Cria o Concílio de Nicéia, ele pega todas essas seitas independentes, transforma em uma religião só, né? Que cria aí o catolicismo, o cristianismo, né? E pega esse livro que cada um escreveu, faz um catadão, faz um apanhado. Alguns livros ele joga fora, porque são os tais apócrifos, porque não encaixam bem na doutrina que ele quer colocar dentro dessa nova igreja que ele vai fazer. Tá? Então daí surge o catolicismo. O islamismo foi um cara chamado Mohammed, ou Maomé, que estudou o judaísmo, estudou o cristianismo e fez um livro baseado em alguma coisa do cristianismo, em alguma coisa do judaísmo. Tanto é que os islâmicos, eles respeitam Moisés, né? Respeitam alguns personagens da Bíblia, eles respeitam o próprio Jesus Cristo, só que eles não chamam Jesus Cristo de Jesus Cristo, eles chamam de Issa, né? E eles têm a própria versão deles da crucificação de Jesus Cristo. Então, se você, respondendo a tua pergunta, se alguma coisa tem a ver com a outra, tem, de certa forma, tem. Tá? Porque um tirou do outro, tá bom? Um tirou do outro, tá? O único que criou, que foi assim, digamos assim, o primeiro, né, que foi o original, foi o Torá, né? Mesmo assim, durante o exílio da Babilônia, o Torá sofreu muita influência da religião babilônica, né? Sofreu muita influência. A gente pode ver que, por exemplo, o dilúvio, a história de Noé, é baseado no épico de Gilgamesh, que é uma história babilônica, entendeu? Alguns deuses, alguns santos, algumas correntes de ideias, tá? Então, sim, a resposta seria, depois de eu falar esse monte de bobagem, a resposta seria sim. Tá bom? Rafa Otaku pergunta, o que ocorreria se eu olhasse o anjo de frente? Bom, vamos lá. Segundo qualquer teoria, né, até a própria teoria, não só do Abraham Elin, mas de outras, até a própria cristianismo, a energia angelical é uma energia tão grande, mas tão grande, que nós, seres humanos, não somos capazes nem de chegar perto, nem de tentar, porque é muito poder. É muito poder. Tá? Então, e outra coisa, o anjo, ele tem, por ele ter uma energia muito forte, ele tem um brilho muito forte, você não consegue enxergar, né? Você cai naquele mito lá da estátua de sal, né? Que você não pode olhar um anjo de frente, tá bom? Você não pode olhar o anjo de frente, tá bom? Por causa do brilho, da grande energia que ele tem, tá, Rafa? Tá bom? Inclusive, tem gente que fala que evoca anjo. Eu não acredito, porque tem que ter muita força para fazer isso, tá? Camisa de marca entrou, boa noite.
Belmonte Norman, se isolar das pessoas é um jeito de ser arrogante? Então, cara, eu sou super arrogante. Tá? Não, querido, não. Tá? Se isolar das pessoas quer dizer que você está feliz consigo mesmo. Tá? O que você não pode dizer é que você não precisa das pessoas. Aí é outro papo. Aí é arrogância. Entendeu? Eu tô aqui comigo, não preciso de ninguém. Eu não preciso de ninguém. A gente sempre acaba precisando de alguém. Mesmo que a gente seja uma pessoa que se isola. Tá? Mesmo eu, uma pessoa que se isola, procuro manter relacionamento com pessoas. Por quê? Porque o ser humano, ele sempre, uma hora, ele vai depender de alguma coisa de alguém, ele vai precisar de alguma coisa de alguém. Se você pensar dessa forma, você não está sendo arrogante. Agora, se você se isolar e dizer eu não preciso de ninguém, é uma arrogância e que não vai ser bom para você. Porque uma hora você vai precisar e você não vai conseguir. Tá bom? Isso é como lição, isso é muito importante, tá, Belmonte? Muito importante. Rafa Otaku, o que pensa sobre o sistema enoquiano recebido por John Dee? É uma solução definitiva para a magia cerimonial? É uma delas, né, Rafa? É uma delas, tá? É uma delas. O sistema enoquiano é um sistema bem complicado. Por quê? Conforme eu falei lá em cima, ele trata com anjos. E a energia de anjo é complicada. Tá? Energia de anjo é complicado. Tá bom? Então, o sistema enoquiano é um sistema muito bom para estudar. Agora, para praticar, você tem que tomar muito cuidado para praticar. Porque lida com energias muito fortes e muito complicadas. Tá bom, Rafa? Muito cuidado com isso aí. Tá? Renan Borges entrou. Professor, faz o ritual de Goécia antes de você se aposentar. Não, querido, eu já fiz bastante ritual. Eu já fiz muito ritual de Goécia, já chega, não quero mais fazer mais não, tá? Já aprendi o que tinha que aprender, tá bom? Já aprendi o que tinha que aprender, tá? Belmonte Norma, já ouvi falar que reencarnação no hindu não deve ser levada ao pé da letra, assim como a ressurreição de Jesus. O que você acha? Bom, qualquer livro sagrado, você tem as suas interpretações, tá bom? Antigamente, a primeira versão da ressurreição de Jesus Cristo foi que ele fez a ressurreição em carne, em osso, em tudo. Ele foi material, ele saiu material. Tanto é que não ficou nenhum resquício de Jesus aqui. Esse discurso, essa retórica, foi bom porque se qualquer estudante de história dizer eu não tenho prova de que Jesus Cristo existiu, a igreja fala assim, não, ele não existiu porque ele fez a sua ressurreição em carne, em corpo. Ele não fez um desencarne, não foi o espírito dele que foi. Foi uma ressurreição em carne. Isso, com o tempo, as pessoas começam a desconfiar, né? Porque ninguém é burro. Peraí, como é que isso funciona? Não é bem assim. Aí a igreja começa a querer, não é bem assim, sabe? Não foi bem assim. Começa a querer adaptar o discurso ao cliente, né? Porque o fiel de uma religião, ele é um cliente. Então, eles adaptam o curso, o discurso ao cliente. A mesma coisa no hinduísmo. A mesma coisa. Tá? Ainda mais a Índia, gente. A Índia, ela está evoluindo muito rapidamente. Ela está sendo um país tecnologicamente, está evoluindo muito rápido. Tá? Então já está começando a aparecer alguma discussão na religião. A religião já está começando a ser discutida, o hinduísmo. Tá? Que é uma religião muito bonita, né? Eu gosto muito dela do jeito que está.
Mas se eles querem discutir, porque qualquer religião, gente, ela se adapta ao fiel. Antigamente, o Deus, né, o Deus Yahvé, não aceitava sacrifícios, aceitava sacrifício de animais, aceitava sacrifícios humanos, aceitava. Mas com o tempo, porque os fiéis começaram a evoluir, o Deus, a religião, evoluiu junto. E Yahvé hoje não aceita sacrifícios humanos. Tá bom? Então, faz parte dessa evolução. Quer ver uma religião aqui no Brasil, exemplo puro disso é a Umbanda. A Umbanda muda de 5 em 5 minutos. Tá? Ela acompanha toda hora. Tá? Belmonte, não, eu estou entendendo e saindo da live porque meu celular tá uma porcaria, desculpa. Aí tá na hora de ir embora também, já são quase 9 horas, tá? Mas um abraço para você, Belmonte, obrigado pela pergunta aí. Rafa Otaku, Crowley quis superar Jesus, por isso rompeu com a Golden Dawn, enquanto todos esperavam a vinda do novo Messias. Ele disse, eu sou o novo Messias e a nova lei, faz o que tu queres, pois é o tudo da lei. Pois é, Rafa, né? Pois é, então Crowley ele tinha esses aspectos um pouco complicados de se entender, né? Mas isso não impede que ele seja uma pessoa que a gente deva admirar. Tá? Ele era um ser humano, ele tinha defeitos, ele tinha problemas. Tá? Mas isso não quer dizer que não dá para invalidar toda a Telema, porque o Crowley deu lá umas escorregadinhas. Não faz sentido isso. Tá bom, Rafa? Então, Crowley foi um ser humano, cometeu alguns erros facilmente explicáveis, facilmente entendíveis. Entendeu? Tá? Então, é isso, gente. Nada é perfeito, né? Crowley não era, Jesus Cristo não era, ninguém é perfeito, né? O que eu fiz aqui? Beguedra entrou, Rafa entrou, Belmonte Norma. O Satanás aparece explícito na Bíblia pela primeira vez no livro de Jó, que foi escrito após o cativo babilônico. Deve ter sofrido influência da dicotomia dos zoroastrismos. Com certeza, cara. Com certeza, Belmonte. Tá? Com certeza. Tá? Rafa Mac, boa noite, professor. Boa noite. Samael Luciferes entrou, valeu. Belmonte Norma. Tem gente no ocultismo que diz que o Lúcifer é uma egrega, outros o defendem como entidade real, mesmo sabendo do erro de tradução e o plágio do Prometeus. Quem está certo? É difícil dizer, cara. Por que é difícil dizer? Porque é uma questão de fé. Aí não dá para discutir. Tá? É uma questão de fé. No meu entender, é uma egrégora. Tá bom? É uma egrégora. Esses que defendem que é entidade real, o defendem por fé. E a gente nunca deve discutir fé. Entendeu? Eu acho ele uma egrégora porque, para mim, como eu não tenho fé em nada, eu vou pela razão, né? pela história. Então, para mim, é mais uma egrégora. Entendeu? Agora, aqueles que acham que ele é uma entidade real mesmo, né? A maioria dos religiosos acha isso, né? A gente tem que respeitar, tá? Mas na minha opinião, Ailton é egrégora mesmo. Belmonte Norma, se o Yahvé é mais um deus falso, a subjugação dos daimon na Goécia é por poder do magista, por poder da mente, ou a Goécia é mais uma fantasia também? Né? O que eu digo para você é o seguinte, magia é aqui, ó. É o que está aqui. Tá? Então, o poder da magia está aqui dentro. Tá bom? Você pode chamar de fantasia? Pode. Pode chamar de fantasia. Tá bom? Mas dentro do ritual da Goécia, você sempre, quando evoca, você evoca sempre em nome de Deus. Tá? É sempre em nome de Deus. Qualquer evocação da Goécia, sempre em nome de Deus. Tá bom? Isso é uma coisa importante, tá? Agora, isso vai muito da crença de cada um. Muito da crença de cada um. Tá bom? Então não dá para eu dizer para você que é fantasia. O que eu digo para você é que a nossa mente é capaz de coisas extraordinárias.
E toda a magia que existe no universo está dentro da nossa mente. Tá? É o que eu posso dizer para você assim, rapidamente. Tá? William Silva, Wesley entrou, Ronaldo Bonotto entrou. É isso aí, gente. Já são quase 9 horas da noite, tá? Gente, as perguntas hoje foram perfeitas, hein? Foram sensacionais, alto nível mesmo. Gostei mesmo das perguntas, tá? Achei muito legal e espero que na próxima quinta-feira vocês estejam de volta aqui para fazer esse mesmo nível de perguntas, ou acima, tá bom, gente? Então, olha, eu vou desejar para vocês tudo de bom, tá? Um bom restinho de semana aí, tá? Que dê tudo certo aí, todo o futuro de vocês, tá? Um beijo no coração de vocês, vida longa e próspera. Ailton signing off. Tchau.